Tare du tare dure so ha om 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 tare du tare dure so ha tare du tare dure so ha om 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 tare du tare dure so ha. Primeiramente 2 vezes em tibetano e depois uma vez em português. E aqueles que sabem, vocês podem recitar junto as preces junto conosco. Então, inicialmente, a prece de refúgio bodhicitta. Sangye chodam tsoki chonamba chamchu bardu dani kyapsu chi daki jinso gimpe sonaki drola penche sangye drupa Sangye chodam tsoki chonala chanchu bardu dani kyapsuchi dagi jinso kimpe sonanke drola penche sangye drupa no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu busco refúgio. Através do mérito obtido, através da prática da generosidade e das demais paramitas, possamos nós realizar a budeidade para o benefício de todos os seres migrantes. Então, quando recitamos os versos de refúgio bodhicitta, nós tomamos refúgio nas 3 joias, Buda, Dharma e Sangha, e renovamos o nosso voto de bodhicitta, o voto de atingirmos a iluminação, atingindo assim as condições do duplo propósito, que é o propósito do benefício pessoal e o propósito do benefício ao outro. Atingindo o estado búdico perfeito e completo, a renovação do nosso voto de refúgio de bodhicitta, e nesse momento, nós recitamos o compromisso de nos engajarmos nas 6 paramitas, que correspondem à bodhicitta do engajamento, ou a bodhicitta da aplicação, da ação. E agora, nós vamos recitar os versos das 4 incomensuráveis: amor, compaixão, alegria, equanimidade.
Metta, Karuna, Mudita, Upekkha, que correspondem à bodhicitta da aspiração. Então, tomando uma metáfora tradicional, se nós queremos chegar num lugar, primeiro a gente precisa ter a vontade de chegar lá. E precisa ter energia, precisa ter alegria para caminhar. Então, a bodhicitta da aspiração, Metta, Karuna, Mudita, Upekkha, Jampa, Nindi, Gawa, Tonyam, elas correspondem, essas qualidades incomensuráveis, correspondem ao que nos dá alegria e energia, ou seja, a bodhicitta da aspiração. E a bodhicitta da aplicação, do engajamento ou da ação, corresponde ao trilhar esse trajeto até alcançarmos o objetivo, a aspiração final, que é o estado búdico perfeito e completo. Então, nós vamos recitar 2 vezes em tibetano e 1 vez na língua portuguesa. Senchen de dan den gyu chi dunya gyu dan gyu chi dewa dang dam mi re so cha dan re we tan nyo so senchen de dan den gyu chi Dunya gyudan gyuchi dewa dangdam iresho chadandrewe tanyo sho. Possam todos os seres obter a felicidade e serem felizes. Possam todos permanecer livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Possam todos nunca se separar da autêntica felicidade e possam todos permanecer em um estado de equanimidade, que é livre do apego e da aversão. Omente King, Potani do Sangue Kokimoni, Ransen Chokun, Tutunzepa, Tawila Machala Soade, Pendita Wila Marin Potida Gitua, Penisindula, Dewama Pata Pashune Kankosutu Kichingila Tuso, da Gitse Wampola de Shipampati Pasho, da Gitse Dumepe, Sinchetan Chetu Pasho, da Gitse Nidumepe, Tunte Chanche Tu Pasho. Yadharma Hitu Prabhava Hitum Tesham Tathagato Hayavadate Kinsayani Rudai Vambadi Mahashamanaya Soha. Yadharma Hitu Prabhava Hitum Tesham Tathagato Hayavadate Kinsayani Rudai Vambadi Mahashamanaya Soha. Yadharma Hitu Prabhava Hitum Tesham Tathagato Hayavadate Kinsayani Rudai Vambadi Mahashamanaya Soha. Então, de novo, uma grande alegria a gente estar juntos, podendo recordar o Dharma juntos. E, especialmente, nessa atividade, recordar o Dharma através da contemplação de aspectos que são muito inspiradores. E é uma prática tradicional no budismo, que é nós lermos ou nos inspirarmos sobre a vida dos grandes mestres. Então, uma prática tradicional dentro do budismo que gera e renova a nossa motivação é exatamente nós contemplarmos a vida dos grandes mestres. E a monja está dando destaque a esse vida dos grandes mestres, porque isso é fato. Há registro muito mais da vida dos mestres homens do que das mestras mulheres. Existem, evidentemente, muitos de vocês conhecem, por exemplo, a história de Este Sogyal, Mati Glondron. Eu acho que são as 2 mestras mais conhecidas dentro do chamado budismo dos Himalaias ou budismo tibetano. Mas existem outras grandes mulheres, outras grandes mestras, que muitas vezes são desconhecidas. E às vezes há mulheres, mestras, yoginis, grandes praticantes, que sequer se tornaram extraordinariamente conhecidas, mas quando nós lemos sobre a sua vida, ou quando ouvimos sobre a sua vida, isso é extremamente inspirador, isso é extremamente transformador na nossa vida.
né? E aí surge uma pergunta, monja, mas se existem essas mulheres, se existem essas grandes mestras, por que que não há, né, tanto registro, não há tantos livros publicados? Por que não se fala tanto sobre elas? Aí, o que a monja vai destacar é algo que nós todos sabemos, é porque, né, o registro dos textos, ele é predominantemente feito, né, num sistema patriarcal, ou seja, normalmente são os homens que fizeram os registros, né, históricos. São, por isso, os homens que acabaram sendo aqueles a quem nós nos reportamos quando citamos um texto, citamos um livro, né? Uma coisa que eu me lembro a primeira vez de eu parar e pensar, por que no primeiro concílio que foi registrado a primeira vez, né, os ensinamentos do Buda, ou seja, quando começou a surgir o Tripitaka, os 3 grandes cestos onde nós temos os ensinamentos do Buda, dividido entre os ensinamentos sobre conduta, né, Vinaya, os ensinamentos sobre instrução de meditação, nos quais nós chamamos apenas os sutras, apenas os discursos, e nós temos o cesto do Abhidharma, onde nós temos aspectos sobre psicologia, metafísica, cosmologia, fenomenologia, né? Esses 3 grandes blocos, essas 3 grandes esferas de ensinamento, contém todo o Buda Dharma, né? Tal como transmitido pelo Buda Shakyamuni. E aconteceram vários concílios, várias reuniões, para que se pudesse recordar como o Buda havia transmitido. Porque houve, né, a sensibilidade de entender que se não registrasse, aos poucos os ensinamentos iam sofrendo pequenas alterações e poderiam vir a se perder. Né? Então, começou-se a registrar. Só que nesse primeiro concílio, não há uma mulher presente. E aí, é muito interessante, porque quando eu me toquei isso, né, eu tive, não uma sensação de que formaram um clubinho e decidiram, vamos deixar as mulheres de fora. Só os homens que vão registrar o que os ensinamentos que o Buda ofereceu. Não, do fundo do meu coração, eu não acredito que tenha acontecido uma decisão a respeito. Mas era porque era tão arraigado, tão impregnado na mente dos homens, há 2.500 anos, não agora, de jeito nenhum, né? Que, né, o registro dos ensinamentos do Buda deveria ser feito pelos homens, que daí o que aconteceu? Simplesmente se reuniram e fizeram. E queridos e queridas, né? Não é porque não haviam grandes mestres, não é que não haviam monjas, bicunes, monjas completamente ordenadas com grande realização, e nós temos, por exemplo, né, o chamado Therigatha, né, que é o relato da vida das monjas. É muito mais conhecido, eu sei que muitos de vocês conhecem, o relato da vida dos praticantes contemporâneos ao Buda, principalmente, né, dos monges, mas também de praticantes chamados householders, né, pais de família, comerciantes, reis. É muito mais conhecido o relato da vida desses praticantes, homens. Mas existe, né, um texto chamado Therigatha, que tem tanto em sânscrito quanto em Pali, né? E isso está traduzido para o inglês, não está ainda traduzido, infelizmente, para o português. Vamos aspirar que a gente possa tê-lo, né? E lá tem a vida de grandes mulheres que foram alunas do Buda, né? Mulheres que têm o registro dos ensinamentos que elas deram, tem poemas que elas escreveram, tem o relato da vida delas a partir da perspectiva das outras mulheres que conviviam com elas, mostrando o quanto elas eram inspiradoras, o quanto elas transformaram a vida da Sangha, né? Então, há esses registros, né? Mas, infelizmente, alguém escreveu aqui dizendo, né, é um processo histórico. É exatamente isso. Tá? Existem esses valores que, historicamente, né, eles existem há muito tempo e que nós ainda estamos num processo de transformação e de transmutação. Então, eu fiquei muito feliz quando essa atividade que começa hoje, ela nem estava planejada para começar agora. Existia uma aspiração minha de começar essa atividade,
né? Mas não agora. E nós estávamos levantando temas para retiro, para palestra, e um deles foi o feminino no budismo, o outro foi Mahaprajapati. Aí já disseram, então vamos trabalhar biografias das mestras. E aí pronto, aí surgiu a ideia da descrição do que nós estamos começando hoje. Uma série com vários episódios focados na vida de mestras dentro do budismo, a partir do qual nós podemos acessar fontes de inspiração, exemplos de passos a serem seguidos. Tá? E é isso que nós estamos começando hoje. Tá? Então, não é que não existam histórias inspiradoras, não é que não existam mulheres dignas de serem chamadas de grandes mestras, de grandes praticantes, ou, né, dentro da tradição do budismo dos Himalaias, que nós vamos ver algumas dessas mestras, grandes yoginis, com discípulos, e os seus discípulos são grandes mestres, e muitas vezes esses mestres são aqueles que nós conhecemos, mas usualmente, né? Então, o que eu disse, né, a respeito da minha primeira percepção, quando eu me toquei que no primeiro concílio não tinham mulheres, é isso que eu convido a todas e todos aqui presentes e aqueles que vão acompanhar, né, posteriormente, quando isso ficar no YouTube, é que não ouçam os relatos, as reflexões com um coração de, puxa, isso não é justo, isso está errado, porque isso vai gerar em nós um vaso contaminado. Né? Lembra dos 4 vasos? Vaso é o receptáculo para os ensinamentos. Um dos vasos é o vaso contaminado, ou seja, aquilo que nós ouvimos fica maculado pela raiva, pela indignação, né? E não é isso, né? Nós queremos esse encontro para que ele seja inspirador para homens e mulheres, e a gente entenda que, tal como Aryatara, né? Aryatara fez um voto de seguir renascendo apenas num corpo humano, para provar que não há distinção de necessidade de um formato externo, físico, para que o estado búdico perfeito e completo, que já está em nós, nessa gotra, nesse Tathagata Dharma, na Buda, na natureza búdica, né, presente em todos os seres, para florescer de um modo perfeito e completo. Né? Tanto faz se temos um corpo masculino ou um corpo feminino, mas como existe essa predisposição, esses conceitos, esses julgamentos acerca de superioridade entre os gêneros, e aqui trabalhando apenas o conceito de gênero masculino e feminino, né? Aryatara, entendendo que não existe distinção, entendendo que tanto fazia ela renascer no corpo masculino ou feminino, mas por compaixão aos homens e mulheres que tinham essa perspectiva equivocada, ela faz o voto de renascer num corpo feminino apenas para exalar, para mostrar que não é o aspecto externo de um corpo que define a capacidade para revelarmos a nossa verdadeira natureza e manifestarmos o estado búdico perfeito e completo. Né? Então, nós temos, né, Aryatara, né, a mãe de todos os Budas, nós temos Prajnaparamita, a sabedoria que descortina a natureza de todos os fenômenos. Então, veja, mesmo, né, tendo Prajnaparamita, uma deidade que é representada como feminina, né, a mãe de todos os Budas, mesmo tendo Aryatara, que também é reconhecida como a mãe de todos os Budas, ou seja, a sabedoria, a compaixão, que é o útero, é o ambiente no qual o estado búdico perfeito encontra causas e condições para se manifestar. Né? Mesmo utilizando a linguagem desse aspecto de que a sabedoria é o aspecto feminino e os meios hábeis, a compaixão é o aspecto masculino, mesmo assim é muito arraigado, por exemplo, né, dentro dos Himalaias ainda, essa perspectiva de que os homens seriam superiores em alguma coisa com relação às mulheres. E é por isso que não há livros antigos escritos por mulheres, né? Porque, inclusive, dentro do formato de treinamento monástico,
infelizmente, há muito pouco tempo que as mulheres passaram a ter o mesmo treinamento que os homens, ou seja, uma educação formal. E aí eu vou aqui expor algo que eu posso dizer que é pura verdade, mas eu não vou falar isso como uma percepção pessoal para não ser parcial, mas eu vou dizer que eu ouvi isso de Gyalwaan Drupa, eu ouvi isso de Choknima Rinpoche, eu ouvi isso de Tsuma Tenzin Palmo, alguém vai dizer, mas ela é parcial, né? Eles falando do quanto no ambiente monástico, na antiguidade, as mulheres que não tinham acesso ao estudo formal, elas acabaram se tornando grandes praticantes, grandes yoginis, num patamar muitas vezes até superior do que aqueles homens que tiveram acesso ao estudo e acesso ao formato de debate, acesso ao aspecto de você ter títulos, né? Como se fosse uma faculdade, né? Você acaba recebendo títulos e são títulos hierárquicos. E daí, nas palavras deles, esse excesso de apego ao aspecto da educação, ele estimula o ego. Aí alguém vai dizer, mas são monges, como é que monge tem ego? Bem, são praticantes, né? Não são seres iluminados. Então, nas palavras desses mestres, as monjas, na antiguidade, de certo modo, elas foram protegidas desse karma secundário que irriga um karma primário que todos nós temos. Então, por isso que as monjas não tiveram medo de se lançar, de mergulhar com profundidade absoluta na prática, porque não existia o apego a uma identidade que se dissolve quando a gente mergulha na prática como quem se lança num abismo. Né? Então, não é a monja de Michodzin dizendo isso, eu estou reportando, né, com as minhas palavras aquilo que eu ouvi desses mestres e de outros. Né? Então, isso não é dizer que agora eu estou colocando as mulheres num ponto superior e os homens num ponto inferior. Porque o ponto desses nossos encontros que começam hoje não é falar de homens e de mulheres, mas é de falar do aspecto da energia feminina dentro do budismo. E para isso, nós vamos utilizar biografias de mestras, biografias de grandes praticantes, mas haverá momentos em que nós vamos falar, por exemplo, de alguns mestres, homens, que manifestam claramente o equilíbrio da energia feminina com a energia masculina. E é isso que nós buscamos ao longo do caminho, né? No Vajrayana, o sino representa o aspecto feminino, o Dodge representa o aspecto masculino. Eles devem estar inseparáveis, porque o sino representa a sabedoria, o Dodge representa os meios hábeis. Né? Não há como praticar meios hábeis sem sabedoria, e a sabedoria sem os meios hábeis, ela pode ser inócua, ela pode ser inútil. Né? Então, todo o caminho, ele é com base nesse aspecto do equilíbrio da energia feminina e da energia masculina. E dentro do Vajrayana, à medida em que a gente vai trilhando o caminho gradual, isso vai ficando mais evidente, isso vai ficando mais explícito, tanto na linguagem externa, quanto na prática interna. Né? Então, contemplar acerca dessas grandes mestras, focarmos, né, no aspecto da energia feminina dentro do budismo, não é para exaltar as mulheres. Apesar de que alguém deve estar pensando, mas precisa, monja, porque as mulheres já foram depreciadas durante muito tempo. É verdade, concordo. Aliás, eu tenho algumas histórias que talvez elas saiam, elas escapem ao longo desses encontros, de situações que a Andréia não viveu. Aí eu posso dizer, talvez ela tenha vivido, mas a condição que ela viveu, sabe quando você nem liga? Eu pensei uma coisa aqui, mas não vou falar, porque talvez seja inapropriado uma monja dizer. Né? Sabe quando uma situação acontece, você diz, deixa para lá? Mas, enquanto monja, existe uma esfera de vulnerabilidade por conta do treinamento que a gente está seguindo, e essa esfera de vulnerabilidade é no sentido de que eu preciso ser firme, eu preciso não permitir que o outro desrespeite a própria sanga monástica,
né? Mas há situações em que talvez a Andréia nem percebesse o que estava acontecendo. E como monja eu vivi situações bastante delicadas, das quais jamais a gente esperaria um tipo de comportamento desse tipo, de desrespeito com uma mulher, desrespeito com uma monja. Mas aquela história, né? O caminho, ele faz inflar algumas coisas que infla e nos distanciam da iluminação, nos distanciam do amor e da compaixão. Então, quando a gente estiver contemplando a vida dessas mulheres, o foco é, né, entender que elas são realmente fontes de inspiração, que elas são realmente exemplos para homens e mulheres, né? Que não é para nós gerarmos em nós exatamente o tipo de movimento de energia e o tipo de posição de mente, só que diametralmente, que reforçou a ausência de olhar equânime, né? Assim como simplesmente não se lembraram de chamar as monjas para participar do primeiro concílio, e aí nós podemos ter lá, né, assim o ouvir, né? Uma vez o abençoado estava em tal lugar e ser o relato de uma das monjas, né? Tal como Mahaprajapati, que a gente vai ver hoje, né? Só que Mahaprajapati já havia falecido na época do concílio. Mas existiam outras monjas muito, muito preciosas e importantes, com muita sabedoria, a ajudar a relembrar o que o Buda partilhou. E do fundo do meu coração, eu não acredito que tenha havido uma discriminação no sentido de uma decisão pontual, mas simplesmente não existia na antecâmara do cérebro daqueles homens reunidos que deveria haver uma mulher presente, algumas mulheres presentes. Né? Então, é sempre importante a gente entender isso. Isso não é validar o comportamento, isso não é dizer que estava certo, mas é olhar de um modo amplo e nos protegermos de sermos dragados por emoções aflitivas. Tá bem? Então, esse é o combinado que a gente tem que ter, né, para essa a sequência desses nossos encontros. E aí, né? Hoje a gente começa partilhando sobre Mahaprajapati, que provavelmente a maioria de vocês já ouviu, ou se não ouviu o nome, sabe quem é, né? Porque muitos de nós, né, conhecem um pouquinho da vida do Buda Shakyamuni. A gente sabe que ele nasceu, né, num clã, um clã de guerreiros na Índia, né, o clã dos Sakyas, e que o seu pai era o chefe desse clã. Né? Então, aqui eu vou usar a linguagem que normalmente é apresentada tradicionalmente, que ele era um príncipe, porque ele era filho do rei Suddhodana e da rainha Mayadeva. Eu faço essa observação só porque esses nomes rei e rainha, eles são mais contemporâneos. Né? Na época do Buda existia o chefe do clã e a consorte ou as consortes do chefe do clã, mas que, historicamente, nós vamos chamar de rei, rainha, né? Até porque, por exemplo, a rainha Mayadeva, né? Essa palavra Deva, né? Tem, né, esse contexto, né, de olhar para ela como aquela superior dentre todas as outras mulheres, por ser, né, esposa daquele que era o soberano, o superior entre todos os outros. Né? Então, quando a gente recorda a respeito da vida do Buda Shakyamuni, a gente precisa se lembrar de um fato histórico, que é que ele, quando nasceu, logo após 7 dias, a sua mãe faleceu, a rainha Mayadeva. E aí, quem assumiu o dever de educá-lo foi a Mahaprajapati, que era uma das esposas do rei. Aí a gente já começa a ver detalhes importantes acerca da vida, né, dessa mulher que nós vamos contemplar hoje. Né? Ela vivia num ambiente em que muitos homens tinham várias mulheres, várias esposas, e os reis tinham várias esposas. E isso, em muitas culturas, hoje é comum, em muitos relacionamentos, havendo acordo, estando bem, todos estando felizes, havendo respeito,
tá tudo bem, mas há uma peculiaridade. Eu imagino que ser uma das esposas do rei deva existir o risco, digamos assim, que haja um certo ciúme entre as outras esposas, né? Porque a principal rainha, ela tem, né, algumas vantagens, ela tem alguns destaques, e o seu filho é o que é o sucessor, né? Ou a sua filha, que vai ser uma princesa, que se não houver um filho, que era o caso, lembra? O medo do rei Suddhodana, né? De que ele não viesse a ter um filho, né? Mas no caso o medo dele era de não ter nenhum filho, mas muitas vezes, e aí infelizmente hoje na Índia e no Nepal, né, ainda existe, né, essa coisa da discriminação de uma família que não tem um filho homem. Só para vocês terem uma ideia, nos hospitais tem uma placa enorme dizendo: ultrassonografia, nós não informamos o sexo do bebê. Isso, hospital do mais pobre ao do mais caro, eu não sei porque eu nunca fui no hospital do mais caro, mas aqueles intermediários, né? Não se informa o sexo do bebê. Para vocês terem uma ideia de que ainda é muito forte isso. E nós sabemos que no Brasil, né, na cultura ocidental, ainda existe, infelizmente, muitas vezes essa expectativa. Felizmente, isso já está sendo dissolvido. Né? Então, veja, a gente precisa entender o contexto em que Maha Prajapati surge e vai se tornar uma grande e importante mestra, que realmente nós temos que prestar homenagem a ela por vários motivos. Né? Nós, monjas, né? Monja Nirvana está aqui, compartilha comigo, né, essa gratidão, esse respeito a Maha Prajapati, e daqui a pouquinho vocês vão entender por quê, mas todos nós devemos prestar muita reverência a ela, porque há ensinamentos tradicionais, né, tanto no primeiro giro da roda do Dharma, no segundo e no terceiro, classificações de ensinamentos que foram oferecidos após, por exemplo, a cremação dela, né? E eu vou, ao final, destacar qual foi esse ensinamento. Então, é muito importante a gente entender que uma mestra que muito pouco é citada, né? Ela é citada enquanto aquela que, quando a rainha Mayadeva faleceu, a irmã da rainha Mayadeva, que era também uma das esposas do rei, né? Ela assume, né, o posto de rainha principal e passa a ser aquela que vai cuidar do príncipe Siddhartha Gautama como a sua mãe, né? E é muito interessante que a rainha Mayadeva, ela teve 2 filhos biológicos, um menino e uma menina, portanto, um príncipe e uma princesa. Mas ele, né? Então, veja, ela teve, né, um casal de filhos e um desses era exatamente contemporâneo ao nascimento do Buda Shakyamuni. Então, quando 7 dias após Siddhartha, que ainda não era o Buda Shakyamuni, né, o Siddhartha, 7 dias após o seu nascimento, quando sua mãe vem a falecer, a rainha Mayadeva, a Maha Prajapati é convocada, ela não teve escolha, ela é convocada a assumir o posto de rainha principal e, portanto, dentre os seus deveres estava cuidar do sucessor ao trono. E ela fez isso, queridos. É dito que a Maha Prajapati, ela não teve condições de amamentar o seu filho biológico ao mesmo tempo que amamentava o Siddhartha. E ela teve que fazer, quer dizer, ela não teve que fazer escolha, ela não tinha escolha. Como ela não tinha condições de amamentar os 2, coube a ela amamentar o Siddhartha. Só que é muito bonito, porque os relatos são da alegria dela, né, de poder fazer isso. Um certo pesar de não poder estar fazendo isso com o seu próprio filho, biológico. Esse é o ponto. Quando a gente diz próprio filho, dá a entender, então era um filho que ela meio que adotou, e o filho biológico. Não, ela realmente entendeu. Ser mãe é gerar o filho no coração. Então, é dito que ela não fez nenhuma distinção, mas entendendo que o filho, que era o sucessor, era dever dela cuidar com uma certa deferência, ela dedicou a ele, né, a sua limitada capacidade de amamentação. Né? Então, vejam, quando, né, a Maha Prajapati assume esse compromisso,
ela passa a assumir, né, o dever de educar o príncipe Siddhartha Gautama, né? E aí é que surgem, né, aspectos muito bonitos, porque é pouco registrado. E aí a gente encontra esparsamente, né, citações dela. A gente vê muitas citações, né, do rei Suddhodana, né, do rei Suddhodana tentando proteger o príncipe de se deparar com a realidade do envelhecimento, doença e morte. Mas não há os relatos acerca de como Mahaprajapati o educava. Mas aí a gente pode desconfiar, né, que ela deve ter sido uma mãe muito amorosa e muito sensível. Por quê? Há relatos que dizem, né, o quanto para ela foi dolorido ter a sua irmã mais velha falecendo. A rainha Mayadeva era mais velha que ela. Então, ela teve, né, essa experiência da perda de um ser amado muito forte. E ela viu ali, né, um bebê, né, precisando ser tão amado quanto ao seu próprio filho gerado do seu ventre. E aí, naquele momento, nasce o filho, né, Siddhartha no seu coração. Então, infelizmente, apesar de não haver registros da influência dela na educação do príncipe Siddhartha Gautama, nós sabemos que, apesar de tudo que foi oferecido para Siddhartha Gautama, não focar no caminho espiritual, né, e focar apenas em se tornar um Chakravartin, um soberano supremo, assim como o sábio Asita previu, e se o Siddhartha Gautama enveredasse para o caminho de um rei, de um chefe, ele seria um soberano supremo, mas que se ele enveredasse para o caminho espiritual, ele seria inigualável dentre todos os homens, ele atingiria um nível de realização extraordinário, né? Então, veja, eu fico imaginando, aqui é a monja criando teorias, que se por um lado o rei Suddhodana irrigava a semente de Chakravartin que existia no Siddharthazinho, eu ouso criar uma teoria que eu acho que, por um lado, Mahaprajapati, ela deve ter pensado, eu sei que sendo um Chakravartin, um soberano supremo, ele não vai pôr fim a toda a experiência de sofrimento no nosso clã, no nosso reino, porque há ainda muita coisa a ser realizada, né? Ela talvez tenha ajudado a irrigar as sementes, né, Bodhi, né, no Siddharthazinho. Né? Então, assim, essa é só uma teoria que a monja, né, gosta de ter no coração, mas que parece que faz sentido, porque a gente vê os relatos da vida do Siddhartha, um homem, um jovem, um menino tão amoroso, tão precioso e tão especial, né? É óbvio que isso é fruto do quê? Dos votos de Bodhicitta do Sumedha. Lembra, né? O Bodhisattva que fez o voto diante, né, do Buda de Bankara de seguir renascendo, né, para servi-lo, né, e seguir renascendo a partir da aspiração de trazer benefício a todos os seres, e a profecia da sua iluminação enquanto, né, o príncipe, o Buda Shakyamuni foi feita. Então é óbvio que, na verdade, o príncipe Siddhartha Gautama renasceu de um fluxo mental que já estava 108% pronto para atingir a iluminação, né, o estado búdico perfeito e completo nessa existência. Mas existia uma força-tarefa tentando irrigar outras sementes, porque ele não era ainda um ser iluminado. Então, existiam ali pequenos resquícios que talvez, se fossem extremamente irrigados, eu acho pouco provável que não acontecesse. Mas vamos imaginar que, se fosse extremamente irrigado, pudesse dar uma balançadinha. Mas não, né? Não houve. Por quê? Porque a semente da iluminação estava ali prestes a eclodir. E do fundo do meu coração, né, pelo que a gente vê da história de Mahaprajapati, de tudo que ela viveu e do que ela teve coragem de fazer, eu gosto de acreditar que ela fez uma contratarefa e irrigou, porque ela estava presente no momento em que o sábio Asita, né, chorou, né? Porque ele chora porque diz, eu sou muito velho, eu não vou ver os feitos que esse menino vai ser capaz de realizar. Né? Então, eu imagino que no coração dela surgiu essa aspiração. Então, deixa eu irrigar, né, para esse lado aqui. Né? Então, agora a monja já vai pular, né, para
um momento em que nós temos registros, né? Como eu disse, existem lá pequenos detalhes que fazem a gente tentando construir uma teia não histórica, mas assim, com pequenos fatos, e a gente vai tentando criar uma teia que revele, muito provavelmente, como foi a relação de Mahaprajapati, né, com o príncipe Siddhartha Gautama. Mas já vamos pular para o momento em que o Siddhartha Gautama, né, decide não mais ficar no ambiente onde ele estava sendo treinado para ser o sucessor de seu pai, mas que ele decide seguir o exemplo daquele sannyasi, daquele praticante que, em meio à experiência da morte, do envelhecimento e da doença, que ele tinha sido protegido, poupado de entender que isso é a realidade da vida, né, sendo criado um ambiente ilusório, onde seu pai pintava o cabelo de rena para não deixar o cabelo branco, onde as pessoas não morriam, as pessoas iam fazer longas viagens, né? As pessoas não envelheciam, apenas a sua pele ia ficando mais cimentada, né? Então, veja, a aparência do envelhecimento, doença e morte foi mascarado para que ele não tivesse interesse em ir para além, né, da realidade de um chefe que cuida das questões diplomáticas, materiais, dos seus súditos, né? Então, quando Siddhartha entende que toda aquela angústia, toda aquela insatisfação que ele estava vivendo como um príncipe é decorrente de que o que estava sendo oferecido para ele não tem a fonte de uma felicidade garantida, é uma felicidade transitória, é uma felicidade que surge na dependência de causas e condições, e que quando essas causas e condições mudam, a felicidade desaparece. Já tendo certeza disso, quando ele se depara com um sannyasi, com um monge, com um renunciante, com um brilho nos olhos, com um sorriso, com uma energia que ele não via circular dentro dos ambientes onde ele vivia, o voto, né, de atingir a iluminação para benefício de todos os seres, ali, né, grita, e ele decide abandonar, né, o ambiente em que ele vivia. E o que isso tem a ver com Mahaprajapati? Tem que, se antes ela teve que deixar de dar a atenção 108% aos seus filhos biológicos, mas cuidar, aí sim, 108% do Siddhartha, nesse momento, ela também teve que passar a cuidar da Yasodhara, que era a esposa, né, de Siddhartha, e que sim, em algum momento a gente pode conversar sobre Yasodhara. Ela teve que cuidar da nora, ela teve que cuidar do seu neto, que na verdade era o seu sobrinho neto, agora ela teve que cuidar dele como o seu neto. Então, as demandas para Mahaprajapati passaram a se tornar até mais intensas, e nenhum registro há de que ela condenou, né, a decisão de Siddhartha, nenhum registro há de que ela tenha, de algum modo, não dado o suporte necessário para que, sim, Yasodhara e o príncipe Harula, o filho de Siddhartha, depois, quando eles se encontram com Siddhartha, eles também desejassem seguir, né, o mesmo caminho que o ex-esposo e que o pai. Tá certo que Yasodhara falou para o filho, vai lá e cobra o tesouro que o teu pai, né, deve deixar de herança para você. E aí, né, vem aquele ensinamento que o Buda deu ao Harula, né, os 7 tesouros de um praticante nobre, que não eram tesouros materiais. E daí Yasodhara, ao ouvir isso, né, aquela mágoazinha, né, justificada, que certamente ela tinha, aquilo também é pacificado, né, e ela decide trilhar o Buda Dharma também, né? E, então, é importante a gente lembrar que Mahaprajapati cuidou, né, de tentar manter esse ambiente, né, com calor da certeza de que, mesmo que externamente a decisão de Siddhartha pudesse ser questionada, todos sabiam que era algo muito elevado. E aí, nós sabemos que um pouco depois, né, não muito tempo depois que Siddhartha
atinge o estado búdico perfeito e completo e se torna o Buda Shakyamuni, silencioso, né, rei dos Sakyas, ele volta para Kapilavastu para dar ensinamentos para o seu pai. É aí que acontece esse episódio da Yasodhara falar para o filho pedir a herança do pai. Tá? Mas o que eu vou relatar agora não é esse primeiro retorno. Há um segundo retorno, que é quando o Siddhartha volta porque ouviu falar que seu pai estava muito doente e que provavelmente iria morrer em muito breve. E há relatos que dizem que o rei tinha, pasmem, olha que absurdo, o rei tinha medo de morrer. Porque ninguém tem medo da morte, né? Ninguém tem essa angústia, essa aflição. E o rei tinha. Ele tinha, né, uma angústia. Por quê? Porque como ele tentou poupar o Siddhartha de pensar sobre envelhecimento, doença e morte, ele acabou reforçando marcas mentais que ele mesmo tinha. Né? Ele acabou tendo uma aversão ao envelhecimento, ele acabou tendo uma aversão à doença, e ele acabou tendo muito mais medo da morte. Tá? Então, o Buda, né, compreendendo, né, que beneficiar a todos os seres implica em beneficiar principalmente aqueles que nós temos conexões kármicas muito fortes, evidentemente, quando ele ouve falar, né, que seu pai está muito doente, ele decide voltar. E aí, quando ele volta, né, no momento de dar ensinamentos ao seu pai, né, ele senta do lado da cama e começa a dar ensinamentos ao seu pai. E ao redor, né, tem algumas das esposas, e é evidente que do lado ali da cama está quem? Mahaprajapati. E aí, ele dá os ensinamentos ao seu pai, e o seu pai ainda tinha condições de falar algumas coisas, né? E aí, pela partilha que seu pai faz, a partir do que ele recebeu dos ensinamentos, o Buda declara que, ao lado da rainha Mahaprajapati, tendo seu pai no leito de morte, recebendo os ensinamentos cruciais para que seu pai pudesse ter uma boa experiência de morte e pudesse, né, se libertar de Sansara, né, o Buda Shakyamuni declara: o rei Suddhodana atingiu a liberação do Sansara, ele atingiu a iluminação. E aí, a partir do que Mahaprajapati expressa ao Buda Shakyamuni acerca do que ela compreendeu, do que ela realizou dos seus ensinamentos, o Buda Shakyamuni diz: eu declaro também que a rainha Mayadeva atingiu o estágio de Sotapanna. Sotapanna é uma palavra, em Pali, nós não vamos entrar nessa nomenclatura que está dentro do cânone do Pali, mas significa que ela entrou no primeiro estágio, né, na direção da iluminação, que é chamado aquele ou aquela que entrou no fluxo, aquele ou aquela que entrou num fluxo que não tem mais volta. É como um rio. Se a gente entra no rio, a água do rio nos leva. Então, ele declara não apenas que o rei atingiu a iluminação a partir daquilo que ele ouviu o rei como as suas últimas palavras antes de morrer, e a partir da percepção, né, de Mahaprajapati dessa situação, ele diz que ela atingiu esse nível de não mais retorno, entrou no caminho, né? Ou seja, entrou num caminho, num fluxo contínuo para chegar no estágio de, num determinado momento, não mais retornar, não mais renascer dentro de Sansara. E aí é que há, né, esse aspecto, né, de termos dentro do Mahayana o voto de não há necessidade de renascermos mais. A ignorância, o karma, as emoções aflitivas, todos os kleshas, ou seja, tudo aquilo que nos faz ficar transmigrando dentro de Sansara, não borbulha mais dentro de nós, foi completamente eliminado. Mas nós olhamos ao redor e há incontáveis seres em sofrimento. Então, surge em nós a aspiração de que, pelo tempo que o espaço perdurar, enquanto seres sencientes houver, né, que a gente siga renascendo para eliminar
a experiência do sofrimento dos seres, tal como nós obtivemos a iluminação em nós. Então, é um duplo propósito, é um duplo benefício. Nós buscamos a iluminação para que aí, então, sejamos capazes de beneficiar os outros seres. Tá? Então, voltando a Mahaprajapati. Tá? Então, nesse momento em que ela vê claramente, né, o quanto aquele rei que tinha medo da morte, no momento de receber os ensinamentos, ele fica pacífico, seu coração se abre e ele é capaz de fazer a passagem completamente, não apenas sem medo, mas com sabedoria e permeado de compaixão. Naquele momento, brota nela a aspiração de também trilhar esse caminho. Brota nela a aspiração de também ser capaz de atingir essa mesma condição que o rei atingiu. Então, nesse momento, ela faz já o pedido para o Buda Shakyamuni, que ela quer se tornar também um membro da Sangha, que ela quer também se tornar uma renunciante e que ela quer, né, juntar-se à Sangha dos alunos, dos discípulos do Buda. E sim, dos alunos e dos discípulos. Por quê? Porque até aquele momento só existiam homens, né, ordenados, só existiam homens aos quais era dado o status de ser alunos do Buda. Né? Então, a rainha Mahaprajapati pede, né, ao príncipe e ele nega. Aí ela pede mais 2 vezes. Então, veja, há registros, e isso é incontestável, de que ela fez o pedido formal para integrar a Sangha 3 vezes. E pelas 3 vezes, o Buda Shakyamuni declinou. E aí, é fácil a gente entender, né? Porque existe um contexto histórico onde o Buda Shakyamuni ele foi extremamente subversivo. Basta lembrar, ele disse que todos os seres sencientes podem atingir o estado búdico e que todos os seres na condição humana têm a mesma natureza. Ou seja, ele eliminou, né, da perspectiva do caminho espiritual o sistema de casta como sendo a garantia de avanço, seja dentro do ambiente... Avanço não. O sistema de casta, enquanto uma experiência estagnada que um ser vai ter, porque nasceu naquela casta, vai seguir renascendo naquela casta e vivendo daquele modo, portanto, sendo um Dalit, sendo alguém que sequer pertence às castas tradicionais, existiam seres que nunca poderiam atingir moksha, nunca poderiam atingir liberação. E o Buda Shakyamuni diz, né, lembra daquela história, logo depois, né, da iluminação, ainda ali ao redor da árvore Bodhi, né, ele diz, né, um Brahmani, não é um Brahmani porque nasceu numa casta de Brahmani, um Brahmani, ou seja, um nobre, aquele que detém os ensinamentos sagrados e é capaz de transmitir, é um Brahmani se viver como um Brahmani. Né? Então, ele foi extremamente subversivo, ele rompeu a estrutura, né? Ele disse que qualquer ser, não importa em que casta nasça, ou se, inclusive, está fora da casta, ele ou ela pode atingir, né, a liberação do samsara. Ele rompeu com a ideia de superioridade, né, dos brahmanes, e ele foi fazendo movimentos que eram muito questionados na sociedade da época, que eram considerados, inclusive, equivocados, né? Porque colocavam em xeque religiões muito fortes, colocavam em xeque a estrutura social da época. E pensem, queridos, colocar homens e mulheres em mesmo status. O quanto isso era avassalador, né? De sequer ser cogitado. Então, de novo, eu não acredito, né? Eu já ouvi mais de uma vez algumas pessoas fazendo essas perguntas para mim, dizendo, monge, eu achei que você ia brigar e dar dura assim, na postura do Buda e dos monges que não convocaram as monjas para os concílios. E eu não consigo, queridos, porque eu vejo o quão extraordinário foi o que o Buda fez, o quanto foi subversivo o que ele fez,
E eu entendo essas 3 recusas dele, porque naquele momento ele viu que se ele fizesse isso, talvez o choque dentro da sociedade, o choque dentro da cultura fosse ser tão grande que o benefício que ele estava sendo capaz de gerar, inclusive para as mulheres, porque as mulheres não eram impedidas de estarem juntas e de receber os ensinamentos, elas apenas, né, não eram ainda ordenadas. Né? Então, veja, a ordenação, a estrutura de integrar uma mulher à ordem religiosa era algo revolucionário. E naquele momento, né, nesses 3 momentos do pedido direto de Mahaprajapati, o Buda Shakyamuni, ele declinou. Né? Só que aí começa, né, os aspectos extraordinários e muito inspiradores, né, de Mahaprajapati. Ela não se contentou com esses 3 nãos e ela simplesmente, né, quando o Buda, né, já está se arrumando para sair com o seu séquito de discípulos, ela vai lá, ela própria raspa o seu cabelo, ela pede para que as suas atendentes consigam roupas que sejam trapos, que ela possa se vestir como uma sannyasi, e ela diz: agora, né, eu quero seguir o caminho do abençoado. Né? Um dia ele foi meu filho, agora eu quero que ele seja aquele que me guie, aquele que me mostra o caminho, tal como eu fiz com ele. E aí é muito bonito, porque depois, né, quando acontecer algo, né, ela vai dizer formalmente para o Buda: você um dia foi meu filho, agora você é meu pai, agora você me educa, agora eu sigo o teu caminho. Mas aí para aqui, né? Volta, ela ainda está lá, né, abandonando, né, a condição de rainha. Então, veja, aí o que acontece? Nesse momento, é dito que todas as suas atendentes fizeram o mesmo gesto. Todas elas pegaram a navalha e rasparam o cabelo, e saíram para pegar roupas para se vestir. E o registro, aí tem 2 registros formais. Um fala que 500, eles falam saquines, tem os sáquias e tem as saquines, ou seja, as mulheres sáquias. 500 mulheres da corte do clã dos sáquias, outro fala em 400. Então, a monja vai ficar lá assim, entre 500 e 400 mulheres da nobreza do clã dos sáquias, ao saber que a Mahaprajapati tinha, né, deixado a condição de rainha e tinha decidido seguir o Buda Shakyamuni para atingir a iluminação, né, seguindo os seus passos, essas mulheres se sentiram inspiradas de forma tão absurda. Pensa, eu fico imaginando, no interior a gente diz o furduns que não foi aquilo, os príncipes, os ministros, todo mundo desesperado, porque as mulheres disseram: nós queremos seguir o caminho espiritual, nós vamos seguir Mahaprajapati. Então, veja o quão transformador, o quão tocante foi a experiência dessas mulheres, de ver uma mulher tendo coragem de fazer o que provavelmente elas, havidas, queriam fazer, mas nunca tiveram o solo, nunca tiveram o exemplo. E Mahaprajapati foi tão corajosa, ela foi uma digme, ela foi uma destemida, não houve uma gota de dúvida nela, do que ela deveria fazer, de tal modo que de 500 a 400 mulheres seguiram o seu exemplo. Só que um detalhe, queridos, quem conhece a Índia sabe, o Buda Shakyamuni estava em Kapilavastu, ele foi para Vaishali, né? Ele estava saindo para Vaishali, então elas sabiam para onde ele estava indo, né? Mas elas também não queriam perder de vista, então elas esperaram eles caminharem e ficaram caminhando atrás. Agora pense, atendentes, mas as atendentes da rainha principal eram mulheres da própria corte. Eu estou falando de um jeito bem preconceituoso para vocês entenderem. Não era a faxineira, não era que lavava roupa, não era que cozinhavam. Eram mulheres da nobreza, vamos usar essa expressão, né, da corte do clã dos sáquias. Essas mulheres largaram as roupas suntuosas, né, cortaram o cabelo, que é uma grande
né, um aspecto da grande vaidade, até hoje na Índia, os homens e mulheres passarem óleo, perfume no cabelo, e saíram caminhando. O detalhe, queridos, eles não usavam chinelo, eles não usavam calçado, eles andavam descalço, né? Então, imagine a situação, né? Caminhar-se, né? Caminhar de Kapilavastu até Vaishali, aonde elas sabiam que era onde o Buda ia ficar. Então, elas sempre caminhavam atrás, né? Esperando, né, que ele chegasse no local onde ele disse que ia ficar, para que, quem sabe, ali, né, pudesse haver de novo um pedido, alguma coisa. O ponto é, Mahaprajapati não tinha dúvida, ela não tinha dúvida de que em algum momento ela ia ser ordenada. Por quê? Ela queria entrar para o caminho da Sangha monástica. Ela queria entrar para um caminho onde ela viu o exemplo do rei Suddhodana com terror do processo da morte, e ao receber os ensinamentos, tendo praticado minimamente aquilo que o Buda Shakyamuni lhe deu, ele não apenas teve um momento de morte com paz, como o Buda disse que ele atingiu a iluminação. E ela, apenas tendo presenciado esses ensinamentos, partilhando o que ela ouviu, o Buda disse, você agora está no estágio daquela que entrou no fluxo. Então, a certeza nela era tão absoluta que ela ia, e a mulherada atrás. Então, os textos são extraordinários, porque se diz assim, saíram mulheres pertencentes à nobreza e chegaram mendigas. Ou seja, não é pela roupa, não é pelo estado físico que elas chegaram, né, machucadas, porque como elas começaram a andar e foram ficando com cara de mendigas, elas começaram a receber comida como os mendigos recebem. Agora imagine você comer e beber do que existe do melhor dentro da nobreza, e você se alimentar, e você beber, e você dormir como um mendigo, ou uma mendiga, no caso, né? Então, tem vários relatos bem fortes sobre isso, mas vamos passar para o momento em que o Buda está já em Vaishali, e aí eles se estabelecem num bosque, só que o Ananda não estava lá. Lembra? O Ananda é um dos primos do Buda, é o seu principal atendente. Então, quando o Ananda chega, uns dias depois que todos os discípulos e o Buda já haviam se instalado, o que acontece? Ele chega, ele se depara com a família, né? Ele se depara com as primas, ele se depara com as tias, ele se depara com a esposa do amigo do seu pai. Nesse momento, o Ananda fala para ela, para Mahaprajapati, eu vou intermediar junto ao abençoado. Então, veja, nesse momento, o que acontece? O Ananda, ele chega para o abençoado, né, para o Buda Shakyamuni, muito respeitoso, e aí ele fala, né, abençoado, a rainha Mahaprajapati, sua mãe, está lá fora. E olha para vocês verem, o Buda nem sabia. Eu acho pouco provável que ninguém tenha visto, né? Os outros monges ou os outros homens, mas ninguém contou, né? Muito provavelmente alguém viu elas vindo, mas não contaram. Então, o Buda realmente não sabia. Então, quando ele fala, né, se diz que o Buda não tem nenhuma alteração, assim, de, puxa, ela não devia ter vindo. Não, ele fica sereno. E aí, ele fica sereno, e aí o que acontece? O Ananda, muito esperto que era, porque a minha teoria é que o Ananda era muito esperto, como ele conta que a Mahaprajapati está lá e conta, tem entre 500 e 400 outras mulheres estão lá com ela, todo mundo, né, esperando para ser ordenada. E aí, como o Buda apenas fica em silêncio, o Ananda pega e fala assim, eu entendo, é porque as mulheres, elas não são capazes de atingir a iluminação, né, abençoado? Aí, olha a minha teoria, aí de novo, né, abençoado é obrigado a dizer não diga bobagem, Ananda, todos os seres são capazes de atingir a iluminação.
Aí, o Ananda, aí ele pergunta, então, por que então que você recusou 3 vezes o pedido de Mahaprajapati para se tornar membro da Sangha, do abençoado? Então, é muito interessante, porque aí, nesse momento, quando o Ananda, muito habilmente, veja, ele não questionou, as mulheres podem atingir a iluminação? Ele disse, é verdade, você não aceitou porque as mulheres não podem atingir a iluminação. Aí o Buda, né, ele para, e aí ele diz, eu vou ler exatamente, né, como ele diz, é uma frase simples, mas só porque eu não quero alterar, ele diz, todas as mulheres podem atingir a iluminação e passar por todos os estágios da iluminação. Aí ele cita em Pali os 4 estágios da iluminação que é descrito, né, dentro do Cânone Pali, né, que começa com Sotapanne, que é quem entra, né, no fluxo e termina com o estágio de Arhat, né, aquele ou aquela que destruiu os inimigos que nos fazem ficar dentro, renascendo dentro do samsara. Mas então veja, aí a frase crucial, né, que o Buda usa é: as mulheres têm o olho da iluminação. Aí ele diz: todos os seres têm o olho da iluminação. Portanto, sim, as mulheres podem atingir a iluminação. Por que o olho da iluminação? Lembrem-se, porque a iluminação ela é descrita como o processo do despertar, né? O momento em que você está dormindo, o momento em que você não está vendo de modo real como as coisas são, e você desperta, você abre os olhos para ver a realidade tal qual ela é. Então, é por isso que o Buda Shakyamuni diz, sim, as mulheres têm o olho da iluminação, elas podem atingir o estado búdico perfeito e completo. Aí, alguém pode pensar, aí ficou um debate, um argumento entre o Ananda e o Buda. Veja, não houve nenhuma conversa a mais. O Buda disse isso, e aí ele complementou, né? Todas as mulheres têm igual potencial para iluminação, né? Todas as mulheres têm igual potencial para iluminação, né? Aí o Ananda completa, né? Então não há razão para elas não serem ordenadas, né? Aí o Buda fica em silêncio, né? E aí o que acontece? Nesse momento, né? O Buda, né, dá um ensinamento que está registrado tanto no Cânone Pali quanto no sânscrito, né, dizendo que ele diz, né, que porque, né, as mulheres elas têm o potencial para atingir a iluminação, né, não acolhê-las e não permitir que elas se ordenassem e que tivessem condições de seguir de modo igual e qualitário, né, o caminho na direção da iluminação, tal como os homens, que se isso não fosse feito, haveria, né, uma grande contradição naquilo que o Buda estava partilhando. Então ele diz, a iluminação é um estado de mente totalmente livre de máculas, totalmente livre daquilo que encobre a nossa verdadeira natureza, né? Nesse nível, né, nesse momento, né, o Buda ele diz, todos aqueles que abrirem o seu coração para o caminho espiritual, não havendo limitação de casta, raça ou gênero, pode atingir a iluminação, pode manifestar o seu potencial pleno e sair dos ciclos de renascimentos e mortes, sair dos impulsos que não nos dão liberdade e nos impulsionam a seguir transmigrando dentro de Sansara. Tá? Então, esse é um aspecto muito bonito, né, dentro do budismo, né, uma mensagem muito elevada que o Buda passa, que é todos os homens e mulheres receberem os mesmos ensinamentos, todos os homens e mulheres receberem o mesmo treinamento. E isso, hoje, né, felizmente, né, nós sabemos que isso é verdade e nós temos muitas sanghas em que a maioria são mulheres,
Inclusive, muitas sangas têm mais mulheres cuidando das sangas, dos centros, né, no mundo inteiro, até do que homens. E isso não é para dizer, agora inverteu, agora criou outra disputa. Não, é para entender que quando você gera as causas e condições, o potencial aflora, o potencial floresce. E o ponto é que na época do Buda, contemporaneamente ao Buda, não existiam apenas homens praticantes monásticos, como eu disse, existiam reis, homens, pais de família, comerciantes, homens de todos os tipos de engajamento social e cultural. E foi também a partir de Mahaprajapati que várias outras mulheres entraram para a sanga monástica, eu vou contar alguns detalhes aqui, mas que muitas outras mulheres entenderam que elas queriam seguir o caminho do Buda, como os seus maridos seguiam, como comerciante, como rei, como um trabalhador de uma outra área. E aí elas tiveram a coragem de dizer, não, mas eu também posso. Não apenas ir quando seus maridos iam receber ensinamentos e ficar lá longe. Elas começaram a chegar e ficar do lado do marido. Eu imagino que deve ter dado umas briguinhas entre marido e mulher, mas não há muitos relatos que eu possa contar a história sem que seja fofoca inventada. Mas imagine a situação, filhas querendo seguir os pais, né? Esposas querendo seguir o exemplo do marido, que não eram monges, mas que estavam recebendo ensinamentos e treinando igualzinho aos monges, num formato de treinamento diferente, né? São formatos de treinamento diferentes, mas os ensinamentos e a prática é a mesma. Tá? Então, naquele momento é muito interessante, porque agora assim, o Buda é o meu boss, né? Meu chefe. Assim, com todo respeito ao Buda, eu vou dizer que quando ele estabeleceu a regra para que Mahaprajapati, ela, como a primeira monja, pudesse ser aceita, é quase como se ele estivesse colocando regras para desestimulá-la. Porque Mahaprajapati, ela, a primeira mulher a ser ordenada monja, para ela, houve o que são chamados de 8 Garudamas, que eu não vou trabalhar aqui hoje, eu posso mandar para vocês se vocês quiserem, mas que são regras que meio que desestimulariam ela, porque assim, ela teria que respeitar os monges, né? Não importa se os monges fossem muito novinhos em termos de idade, ela sendo uma senhora já, ela teria que respeitá-los, porque eles eram monges. Então ele colocou uma série de regras que, no fundo, eram para desestimulá-la. E aí ele fala essas 8 regras para o Ananda, eu imagino o Ananda decorando as 8 regras, né? E saindo repetindo. Mas o Ananda, na verdade, o Ananda era o discípulo do Buda que tinha melhor memória. A maior parte dos sutras são memória do Ananda. Só que aí uma outra fofoca, ele não foi convidado para o primeiro concílio, porque se diz que ele não era reconhecido como alguém que tinha atingido o estado de Arhat, porque ele trabalhava tanto para cuidar do Buda, ele cuidava tanto dos afazeres para ser um atendente perfeito do Buda, que ele negligenciou na prática. Então, o Buda entra para o Parinirvana e ele ainda não tinha sido reconhecido como um dos monges que tinha atingido o estado de Arhat. Então, no primeiro concílio, tinham só os Arhats, não tinha as Arateres, né, que seriam as monjas, né, não foram convidadas, porque existiam Arateres, tem as 16 Arateres, né, eu posso, em algum momento, falar sobre elas. Então, tinha as principais, assim como a gente fala de Malgalayana, de Shariputra, né, dos principais Arhats, tem as principais Arateres, nenhuma delas foi chamada. E o Ananda não foi chamado, porque ele não tinha o reconhecimento desse nível de realização, né? Mas depois chamaram para o próximo concílio, porque se deram conta que ninguém tinha tão boa memória quanto o Ananda. Vocês veem que a minha teoria de que o Ananda era muito esperto, ele era um agente infiltrado para nos representar, né? Mas voltando. Então, o que acontece? O Buda, ele colocou uma série de 8 regras que exclusivamente a Mahaprajapati precisaria aceitar
para que ela fosse a primeira a integrar. E aí é que eu disse que eu estou assim, né? Não estou imaginando que o Buda tinha assim uma intenção que ela não aceitasse de jeito nenhum. Vou falar isso do Buda, né? Não posso falar isso, né? Mas eram desestimulantes. Eu ouso afirmar que se aquela regra fosse para alguns dos monges ali, eles não iam aceitar, porque eram regras que, se a pessoa estivesse focado em pertencer a uma ordem, a ter um status, a passar a ser uma pessoa que vive perto do Buda, a pessoa, a vaidade, o orgulho, o autocentramento seria tão grande que a pessoa não ia aceitar. Desse jeito eu não quero, então não quero. Mas não, ela queria beber do néctar que ela viu o rei Suddhodana bebendo. Ela queria realmente trilhar o caminho que ela viu sendo estendido a tantas pessoas. Então, a descrição tradicional é que enquanto Ananda ia descrevendo as regras, ele ia sorrindo. Ela ia sorrindo, não é assim, né? Quem sabe na Índia eles fazem assim, né? Então, ela devia balançar a cabeça concordando assim, né? Porque na Índia, o sim não é balançar igual a gente faz. Demora um tempo até a gente entender o que é sim, o que é não. Então, imagina ela balançando a cabeça assim e sorrindo e concordando. E aí, ela concorda. E aí, o que acontece? Né? O Buda, veja, a Mahaprajapati, ela tem uma ordenação extraordinária, porque não houve um ritual, não houve uma cerimônia de ordenação dela. Por isso que a prova, né, de que ela é o exemplo de que o caminho espiritual se abre quando o ego, quando a vaidade não está presente. Quando o Buda estabeleceu os 8 Garudamas, ele disse, se Mahaprajapati aceitar esses 8 Garudamas, com o seu aceite, ela pertence à Sangha monástica. Aí, 8 regras expostas e 8 vezes ela balança na cabeça, aí o Ananda volta. Ela concordou. Aí o Buda diz, a partir de agora, nós temos Mahaprajapati como a primeira mulher que pertence à Sangha do Buda. E aí ele diz isso é um ponto importante, né? Porque toda essa discussão que hoje, infelizmente, assim como dentro do chamado budismo tibetano, às mulheres não é dada a ordenação igual aos dos homens. Hoje, nós, já cavando com as unhas, né, monja Nirvana? Cavando com as unhas, a gente consegue ter a mesma educação, a gente consegue ter o mesmo treinamento, mas receber os votos do mesmo, né, a ordenação, que é chamada completa, igual ao dos homens, dentro do chamado budismo tibetano, nós não recebemos, nós precisamos ir receber, né, de outras tradições. Mas veja, naquele momento, historicamente, o Buda disse, agora ele nomeou você, nomeou alguns monges sêniores e disse, agora vocês deem a ordenação para as 500 ou 400 mulheres que estão lá fora. Então, veja, as primeiras monjas, depois da Mahaprajapati, elas tomaram ordenação direto dos monges. E aí, aqui para alguns esse detalhe não faz diferença, porque pode não entender o contexto, mas para alguns faz, porque um dos argumentos para justificar por que nós não podemos ter ordenação completa hoje dentro do budismo tibetano, é porque não houve ordenação de mulheres com a ordenação completa. E aí, alguns dos argumentos são que para ordenar mulheres, precisariam de mulheres ordenadas guelomas ou bicunis dentro do budismo tibetano. E como não houve essa ordenação, historicamente falando, não seria possível, porque eles fazem o argumento da ordenação dual, ou seja, a necessidade de bicos e bicunis, ou de guelons ou guelomas para ordenar mulheres dentro do budismo tibetano com ordenação completa. Só que não foi isso que aconteceu historicamente, entende? Historicamente, quem deu a ordenação para as outras monjas, além da Mahaprajapati, foram os próprios monges. Então, é só contextualizando um aspecto para vocês verem que basta seguir o exemplo do Buda. O Buda deu a ordenação completa para as mulheres. É óbvio que existem vários argumentos, todos eles institucionais, todos eles apegados
há questões que já houve, assim, encontros grandes de dias e dias, né, para se questionar sobre isso, mas aí é onde aquilo que a monja pediu lá no começo do encontro. Quando a gente ouve essas questões e diz, mas não há motivo, monja. Sim, racionalmente, lógica, não existe, mas questões culturais, institucionais, questões de estrutura. E aqui eu sou obrigada a usar uma frase que eu posso usar, porque isso está no YouTube, num documentário sobre a vida de Jetsunga Tenzin Palmo, é entrevistado um monge já antigo, com status, e é perguntado a ele por que as mulheres não podem ter ordenação igual. Ele disse porque para o budismo, se as mulheres tiverem poder, não vai ser bom. E aí, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi isso, me doeu o coração. Porque poder, ninguém quer entrar no caminho espiritual para ter poder. Ninguém quer entrar no caminho espiritual para ter status. Por quê? Se alguém entra no caminho espiritual, torna-se monge ou monja, raspa o cabelo, coloca essa roupa, abre mão de várias coisas para ter, entre aspas, poder, status, essa vida, que é uma vida cheia de bênçãos, não de bênçãos que vêm de um modo suave e sorridente, bênçãos que às vezes chegam com faces muito iradas, né? Mas cheios de bênçãos, essa vida pode ser para essa pessoa uma vida de aflição, de sofrimento e de muita tortura. Né? Então, veja, né? Nesse momento, voltando ao fato histórico, Mahaprajapati, ela não se torna monja através de um ritual de ordenação. O Buda disse, basta ela aceitar essas 8 regras e aí ela já vai ser integrada. E ela aceitou, porque o foco dela era atingir a iluminação. E com isso ela abre as portas para muitas mulheres. Ela abre as portas não apenas para mulheres se tornarem monjas, mas também para mulheres terem coragem de dizer para os seus maridos, filhas dizerem para os seus pais, né, que elas podiam ouvir o abençoado. Elas podiam também, ao longo do dia, ter horário para praticar e não apenas ter que cuidar dos afazeres fixados para as mulheres. Né? Então, veja, nesse momento, né, que Mahaprajapati se torna a primeira monja, né, e é por isso que nós, monjas, temos em Mahaprajapati, né, um referencial de modelo a seguir, e a gente tem, né, eu contei quando as relíquias do Buda foram a primeira vez para o Brasil, eu ajudei a preparar, né, então eu tinha todo um ambiente interno muito especial diante daquela situação, e quando eu comecei a percorrer as relíquias, estava assim emocionada, feliz, muita devoção no coração, mas quando eu parei na frente do Ananda, eu comecei a chorar. E é muito engraçado, porque eu só entendi isso, bom, alguém vai dizer, monja, bobagem, mas eu só me toquei do porquê tenha sido talvez esse choro, quando eu cheguei na Tailândia, no monastério da Dhammananda, aonde, no local de ensinamentos, tem uma estátua enorme do Ananda. Por quê? Porque se o Ananda não tivesse, seja pela responsabilidade familiar, ou seja, por ver que o abençoado estava sendo contraditório entre o que ele falava e o que ele fazia, ter tido coragem de chegar para o Buda e levar de novo uma burdoada e dizer, Ananda, não diga bobagem, todos os homens e mulheres são iguais, eles podem atingir a iluminação. Se o Ananda não tivesse feito isso. E aí eu ouso criar uma outra teoria da conspiração. O Ananda deve ter ficado tão feliz pelo Buda ter dito que Mahaprajapati, se ela aceitasse as 8 Garudamas, ela já era uma monja, porque eram regras assim que, né, talvez o Ananda não gostasse daquelas regras. Então, eu imagino que ao invés do Ananda recitar aquelas 8 regras, assim, tipo, com pesar, olha só, se você fizer isso, se você fizer isso, assim, sabe, assim, olha só o peso. Eu imagino que ele chegou tão feliz, e ele falou, olha, o Buda disse, basta você aceitar essa regra, que você já será uma monja ordenada dentro da Sangha. Ele deve ter ficado tão feliz que realmente aquelas regras que tinham um certo peso, né, ele externalizou com muita alegria, com muito regozijo, porque ele sabia
que não havia por que as monjas não serem acolhidas, né? Então, naquele momento, né, quando Mahaprajapati é aceita e as outras monjas são ordenadas pelos monges, porque lembra, Mahaprajapati não foi ela, junto com os monges, que deu ordenação para os monges, foram só os monges. Para alguns, isso pode parecer menos, mas isso é mais, queridos, porque hoje, como eu disse, um dos argumentos para nós não recebermos ordenação completa é porque não houve ordenação completa, né, de mulheres que tenham remanescido. A linhagem se interrompeu vindo da Índia para o Nepal, da Índia para o Tibete, né? Quando o budismo é inserido no Tibete, não são ordenadas mulheres, não é dada ordenação completa às mulheres. Então, é dito que nós não podemos receber ordenação completa porque não há mulheres junto com homens que possam nos dar essa ordenação. Mas, lá na Índia, 2.500 anos atrás, o Buda designou que os seus monges dessem ordenação à monja. Então, volto a dizer isso porque algumas pessoas, porque quando eu vi essa coisa de ordenação dual e não dual, falei, não, mas o certo seria ter ordenação com monjas e monjas nos dando ordenação. Mas só que esse é um argumento que é bonito, é equânime, mas ele é a brecha para justificar que a gente não pode ser ordenado com ordenação completa. De novo, uma questão apenas cultural, institucional e, vamos dizer que burocrática, que não nos impede de trilhar o caminho, não nos impede de atingir o estado búdico perfeito e completo. Apenas, institucionalmente, mantém-se uma estrutura, né, que não era o que o Buda queria, né? Não é o que o Buda deu exemplo a se fazer. Então, depois que essas, em torno de 500, 400 mulheres se tornaram monjas, aí acontece aquilo que eu contei, que Mahaprajapati se prostra diante do Buda Shakyamuni e ela diz, um dia você foi meu filho, um dia eu te olhei e te cuidei como filho. Agora você é o meu pai. Agora eu te sigo e te obedeço como uma filha. Algumas pessoas vão pensar, ai, que exagero, não podia falar desse jeito. Mas pense, na Índia, 2.500 anos atrás, essa fala é muito significativa. Eu vou dizer para vocês que eu acho essa fala significativa e bonita até hoje. Eu acho. Mas para a época, isso é muito bonito. Isso é muito significativo, porque ela não disse, de novo, antes eu era mandada pelo meu pai, aí depois passei a ser mandada pelo meu marido, agora vou ter que ser mandada pelo meu filho. Não. A forma como isso é descrito é de que ela falou isso com muita alegria, porque ela sabia que ela seria guiada e conduzida para um caminho infalível que iria conduzi-la à iluminação. E sim, ela, nesse momento, alguns textos dizem que nesse momento ela fez um voto, outros dizem que ao longo da sua vida ela fez um voto. Ela fez o voto precisamente, olha o poder do voto, queridos, olha o poder da aspiração. Ela fez o voto de viver até os 120 anos. E não é que ela morreu aos 120 anos. Funciona esse negócio de aspiração e de voto, queridos. E ao longo da sua vida, porque ela já se tornou, né, monja um pouco mais velha, ao longo de sua vida, tem várias propostas de mudança nas regras de conduta, ou seja, no Vinaya que ela fez. Por exemplo, dar igualdade a homens e mulheres, não havendo homens e mulheres tendo o mesmo voto, se o monge, porque isso na época era assim, e no papel ainda mas muitos mestres, como Gyalwandrupa, né, enfatizam que isso é um absurdo, né? Se você tem uma monja e um monge que tem votos diferentes, se a monja tem um voto mais elevado, essa monja tem um voto mais elevado, portanto, o monge deve ter respeito a ela. Mas se você tem um monge e uma monja que tem votos iguais, se esse monge que tem voto igual, mesmo que ele seja mais novo em idade, essa monja tem que respeitá-lo. Sim, é absurdo, mas isso está lá no papel e são argumentos assim que são usados para justificar coisas que a gente olha e olha como uma criança fazendo birra. A gente olha como uma criança no supermercado esperneando. A gente sabe que uma hora aquilo vai passar.
porque aquilo não é sólido, não é denso. Não há como ir contra o que o Buda fez. Ir contra o que o Buda fez é nós negligenciarmos o nosso exemplo como praticantes, né? Então, em algum momento essa birra vai passar, em algum momento a gente deixa espernear e a gente vai cuidando das coisas ao redor, né? Então, veja, Mahaprajapati, ela fez várias propostas de mudança, muito coerentes, muito saudáveis, algumas foram aceitas, outras que eram exatamente pontos, pensem, o Buda, volta ao ponto da subversão do Buda. O Buda já botou a mulherada dentro da sanga. Isso é a forma como o pessoal da sociedade falando, o Buda colocou as mulheres na sanga de igual para igual, isso não pode. De igual para igual, no sentido de receber ensinamento, no sentido das práticas que faziam, mas em termos de etiqueta social, ainda continuou a existir aspectos em que as mulheres tinham que respeitar os homens. Mas, por exemplo, o Buda, aqui é a fofoca da sanga, eu vou contar para vocês, se diz que o Vinaya é segredo, mas hoje em dia pode ser, o Vinaya está na internet, você pode comprar, né? Tem regras, por exemplo, essas mulheres eram filhas, esposas, elas tinham uma natural inclinação para gostar de cuidar, cozinhar, cuidar da roupa. Aí, o Buda percebeu que os monges começaram a pedir para as monjas consertar, costurar a roupa deles, para cozinhar para eles, para sair, para receber comida para eles. Aí, uma das regras que o Buda tomou a iniciativa de criar é que uma monja não pode cozinhar para um monge, uma monja não pode costurar roupa para um monge, né? Por quê? Porque ela pode e deve fazer isso para qualquer pessoa, mas não meramente porque ele é um monge. Se o monge está doente, se o monge está precisando de ajuda, uma monja vai fazer porque é um ser senciente que precisa de ajuda, mas não porque ele é um monge, né? Estava vendo. Então, tem várias regras desse tipo que o Buda viu. Eu coloquei elas dentro da sanga, mas a ordem social, né, o status quo ainda está operando. Então, várias regras foram criadas para tentar eliminar essa situação. Então, veja, ao longo de sua vida, Mahaprajapati, ela foi um exemplo de praticante. Tanto que, e aí infelizmente eu não posso prosseguir para que a atividade não fique muito longa, né? Ela, no momento da sua morte, aos 120 anos, quando o Buda, anos antes, o Buda já havia declarado que ela tinha atingido o estado de uma Arateri, ou seja, Arhat, homem, mulher, Arateri, ou seja, ela já era uma Arateri. No momento da sua morte, muito bonito, porque quem conhece um pouquinho do chamado budismo dos Himalaias, ou budismo tibetano, a gente tem, né, a condição de estar em Tugdan, ou seja, a pessoa, clinicamente, digamos assim, a pessoa está morta, mas a consciência ainda está no corpo, a pessoa está num profundo processo meditativo, e isso às vezes dura dias. Então, isso é uma experiência extraordinária, estar junto com esses mestres. Eu tive a oportunidade uma vez, lá perto de Dharamsala, de estar com um mestre que estava em Tugdan, né? Mas porque é um momento de profunda meditação, né? O ser está completamente em Dharmakaya, né? Mas eu tive essa oportunidade de ficar, né, uma tarde inteira praticando, né, com um mestre local em Tugdan. E foi isso que aconteceu com Mahaprajapati. Não está escrito que ela entrou em Tugdan, mas é descrito que ela, preparando-se para o momento da morte, ela permanece em paz e com uma aparência de a consciência já ter deixado o corpo, por seu corpo já estar completamente imóvel. Mas claramente seu coração mantinha-se aquecido e a presença da sua prática, a presença da sua realização do Buda Dharma se fazia presente. Até o momento em que a consciência deixa o corpo, né? E aí, né, é um momento que, né, é dito, nesse momento, o estágio, né, de Tugdan se cessou, dentro de uma linguagem, né, do budismo do tibetano, por exemplo. E aí, é muito interessante porque o corpo dela, após cremado, várias relíquias ficaram, igual a quando
os grandes mestres, os Rinpoches, né, o próprio Buda, né, ficaram 18 principais relíquias que foram distribuídas para 18 grupos e surgiram, né, os principais 18 escolas budistas após o Paranirvana do Buda, das quais, das 18, a única que existe ainda como tradição viva é a Theravada. Então, após a cremação, o Ananda, de novo o Ananda, querido Ananda, né? Prostrações para o Ananda, ele vai lá, olha a confiança que o Ananda tinha, né? A inspiração que a Mahaprajapati era para todo mundo, né? Foi cremado e deixa lá. A hora que acabou a cremação, o Ananda ficou lá quietinho. Quando as chamas terminaram, o Ananda vai lá, né? As brasas acabaram, ele vai lá e ele recolhe, né? Várias relíquias, né? E coloca numa tigela. E aí ele vai mostrar para o abençoado, olha, tinham relíquias no final das cinzas de Mahaprajapati. E aí, lembra no comecinho que eu disse que há ensinamentos que são oferecidos tanto no primeiro giro do Dharma, porque surgem como ensinamentos que o Buda deu tradicionalmente, né, estão lá no Cânone Pali, mas esses ensinamentos também estão no sânscrito, também são oferecidos dentro, né, do Vajrayana, seja utilizando o nome tradicional ou não, né, esses ensinamentos, eles estão presentes e são, né, oferecidos. Qual ensinamento é esse? O Buda, vendo a realização da Mahaprajapati, contemplando acerca da vida que ela sustentou até atingir a idade correspondente à promessa que ela fez, ele começa a dar um ensinamento que ele chama de os 7 fatores da iluminação. Em Pali é Satta Bojahanga, eu não sei falar Pali, em sânscrito também Sapta Bodhiyayanga, né? Mas significa exatamente isso, né? Os 7 fatores da iluminação. Então, em sânscrito é mais fácil, porque Sapta, 7, Bodhi, iluminação, e Yayanga, né? Algo que conduz. Então, esses 7 fatores da iluminação que descrevem exatamente, é mais um daqueles caminhos graduais que descrevem, né, um estágio infalível que, se trilhado, chegamos à iluminação perfeita e completa. Porque ele descreveu exatamente o que a Mahaprajapati treinou ao longo da sua vida. Então, ele descreve, né, honrando, eu vou falar em sânscrito, né, porque para mim é mais fácil, né? Então, ele descreveu que ela tinha smriti, ele descreveu que ela tinha dharma pravikaya, ele descreveu que ela tinha virya, ele descreveu que ela tinha priti, ele descreveu que ela tinha prasharabdi, né? Que essa é uma palavra que eu não sabia, uma coisa que eu sei sânscrito, né? Mas que eu nunca tinha ouvido. Ele descreveu que ela tinha samadhi, ele descreveu que ela tinha upeka. Então, quais são esses 7 fatores da iluminação? Por exemplo, ao longo da Universidade Monástica, em todos os anos, a gente contempla esses 7 fatores da iluminação. E aí, alguém deve estar pensando, eba, agora eu vou ouvir aquilo que eu esperei até agora e que nunca tinha ouvido, e agora o meu caminho espiritual vai se deslanchar. É verdade, garanto, mas assim garanto de colocar selo. Isso aqui é o que cada um de nós, né, precisava ouvir para que a gente possa atingir o estado búdico perfeito e completo. Primeiro, fator que conduz à iluminação, atenção plena. Ser capaz de manter a consciência presente, viva diante dos fenômenos. Ser capaz de manter uma abertura e um foco sem ser dragado pelas condições externas. Smriti, aquilo que em inglês é traduzido como mindfulness, né? Mas lembrando que Smriti e Drempa em tibetano significa relembrar, não esquecer, ter sempre na memória.
E que mindfulness, ou atenção plena, se a gente explicar, pode ser uma tradução razoável, mas que, em verdade, não é simplesmente manter a atenção plena, é não esquecer do propósito que você estabeleceu. Aí você repousa com atenção plena naquilo. Então, um dos 7 fatores da iluminação, que foi um ensinamento que o Buda deu, tendo as relíquias de Mahaprajapati em sua mão, após, né, a sua cremação, né, porque terminou a cremação, então a descrição é, terminou a cremação, o Buda saiu, todo mundo saiu atrás, e o Buda sentou, né, para meditar. Então, imagine o Buda sentado e vários monges e monjas, praticantes laicos, todos sentando ao redor, porque era aquela que tinha sido a rainha Mahaprajapati, não era qualquer monja. Então, imagino que todo o clã dos Sakyas veio para a cremação. Muitas pessoas sabiam do que ela fez, mulheres que se inspiraram com ela vieram, então devia ser uma multidão. Então, quando o Ananda entrega aquele potinho com as relíquias que ficaram da cremação de Mahaprajapati, e o Buda começa a oferecer esses ensinamentos, e ele declara, agora eu vou partilhar com vocês aqueles que são os 7 fatores da iluminação, porque ao longo da vida de Mahaprajapati foi esse caminho que ela trilhou, ele está dando, né, uma certidão de que é isso que nós temos que trilhar, e com certeza absoluta, né, foi isso que aqueles presentes seguiram, porque esse ensinamento é feito, o ouvir, o contemplar e o meditar, é uma prática formal, e descreve não a nossa prática apenas quando estamos sentados, mas descreve a verdadeira prática, porque a verdadeira prática é quando a nossa vida não se separa da prática sentada na almofada, é quando a nossa vida e a nossa prática se tornam unas. Então, atenção plena, manter a consciência presente no momento atual, de um modo aberto, de um modo a não sermos dragados pelos condicionamentos externos. Atenção plena, Smriti. A investigação da natureza da realidade. Ou seja, o questionar, o contemplar, o argumentar, o refletir. Não basta decorar coisas, não basta apenas receber, eu preciso digerir, eu preciso transmutar. Olha a Mahaprajapati questionando, mas você fala de equanimidade, você fala que todos os seres têm a natureza búdica, então por que um monge e uma monja que tem a mesma ordenação, e uma monja que foi ordenada há muito tempo, um monge que tem a mesma ordenação que ela, mas é mais novo e foi ordenado agora, uma semana, essa monja que foi ordenada há muito tempo, é mais velha, tem muito mais treinamento, mas só porque tem a mesma ordenação, ela precisa prestar respeito a esse monge. Veja, a Mahaprajapati, ela questionava. Alguém estava dizendo, monja, mas não precisa questionar muito isso para ver uma incoerência. É verdade, mas precisa ter muita confiança e realização para ter coragem de questionar o Buda, porque esses questionamentos eram feitos em assembleia. Veja, não se propõe alteração de regra, né? No privado, isso tudo é feito em comunidade. Então, ela tinha uma certeza, ela tinha uma realização do que ela estava falando, né? Então, primeiro fator, né? Atenção plena, Smriti. Segundo fator que conduz à iluminação, a investigação da natureza de todos os fenômenos, a investigação da natureza da realidade, a investigação da natureza da nossa própria mente. Terceiro fator, energia constante, víria, né? Energia, alegria, que sim, há momentos de oscilação, mas não é assim, no momento eu tenho super energia, super alegria, depois estou super deprimido, estou super down. Não, existe uma energia constante e que pode ter momentos de oscilação, né? Então tá tudo bem que de vez em quando a nossa energia cai, tá tudo bem que de vez em quando a gente tenha muita energia. O ponto é haver picos e grandes caídas, né? Então o treinamento nos permite ter um equilíbrio, uma energia constante. E aí as oscilações, tá tudo bem. As oscilações são apenas momentos em que a gente olha e vê causas e condições alterando a conjuntura. Aí a gente renova os nossos votos, dedica o mérito e segue, né? Na nossa linguagem, dentro do Mahayana, segue movido pela bodhicitta. Duplo propósito. Propósito pessoal e o propósito do outro. Então, o método, né, de repetir.
Atenção plena, investigação da natureza da realidade, energia constante. Terceiro fator. Qual é o quarto fator que conduz à iluminação? Praticamente é uma repetição do que já está contido nos outros. Vocês estão vendo que é algo gradual, um gera o outro? Porque uma mente que não é estável não consegue analisar a realidade. É aquele exemplo tradicional, né? Se você está num lugar escuro, você tem uma vela e você quer ver a imagem que está pintada na parede, essa vela não pode estar oscilando, porque se ela estiver oscilando, o que a gente vê é totalmente distorcido. Então, para contemplar, para investigar a natureza da realidade, a gente precisa ter uma mente minimamente estável, tal como a chama que nos permite olhar de um modo vasto e fixar naquilo que é importante. Então, atenção plena, investigação da natureza da realidade, energia constante e a consequência natural, priti, alegria, regozijo, né? Ou seja, um calorzinho no coração que sempre nos mantém, vamos lá, é um obstáculo? Sim, é um obstáculo, mas o que eu posso aproveitar dessa situação para que, superando esse obstáculo, a gente seja capaz de crescer e ter sabedoria a partir dele? É um obstáculo que não dá para ser superado? Então vamos numa outra direção. É um obstáculo que dá para ser superado? Vamos superá-lo. Alegria, né? Alegria é uma das 4 incomensuráveis. Mudita, gawa, né? É muito importante. A energia da sanga é movida por gawa, é movida por mudita, é movida por alegria. Depois de alegria, algo que vem naturalmente. Se nós temos alegria, nós não estamos tensos, nós não estamos contraídos. Qual é o outro fator, o quinto fator que conduz à iluminação? Relaxamento, tranquilidade. Relaxamento e tranquilidade, o texto diz, de corpo e de mente, né? Então, se eu tenho atenção plena, se eu investigo a natureza dos fenômenos, se a minha energia é constante, se eu tenho alegria, naturalmente eu não vou ter tensão e contração, tanto do corpo quanto da mente, né? Eu não vou ter uma visão estreita, a minha visão é ampla e vasta, eu me movimento fluidamente em meu mundo. É necessário gerar foco? Eu gero foco, mas esse foco não é tenso, não é rígido, é um foco com abertura, com relaxamento, sem rigidez. Naturalmente, aqui eu já descrevi o sexto fator, que é o quê? Concentração, né? É um estado de calma, mas é um estado de calma unifocado. É um estado de concentração com uma consciência clara, né? Em inglês é dito clear awareness, né? Ou seja, eu estou presente, eu estou focado, mas eu estou com uma consciência aberta, luminosa, radiante, não há tensão. Por que não há tensão? Porque há relaxamento de corpo e mente, porque há uma alegria, porque há uma energia constante, porque há atenção plena. Eu não me esqueço do meu propósito. Lembra, atenção plena é não esquecer do nosso propósito, né? Aí, se eu não esqueço do meu propósito, se eu investigo a natureza de todos os fenômenos da realidade, se a minha energia é constante, se eu mantenho naturalmente, brota de dentro a todo momento alegria, com isso eu fico relaxado, tranquilo. Com isso, naturalmente, eu tenho uma concentração que é um estado de mente unifocado, mas com uma abertura, né? Uma clareza de consciência. Naturalmente, o sétimo fator da iluminação acontece. Aí vocês vão dizer, nossa, monja, é a descrição da Mahaprajapati. É. Qual é o sétimo fator da iluminação? O Peka. Tanham, equanimidade. Mahaprajapati, a sua vida foi uma vida de buscar equanimidade. Ela não abriu mão de amar e cuidar dos seus filhos biológicos, mas ela, entendendo as suas obrigações, ela amou e cuidou dentro do que era necessário, igualmente os seus 3 filhos, mas deu, né, a deferência que era necessária para
o príncipe Siddhartha Gautama, mas internamente ela não fez distinção, né? Ela cuidou, né, do rei Suddhodana, que tinha várias outras esposas, mas ela cuidou com tanto afeto, tanto carinho. E sim, há relatos que dizem, né, que ela foi quem estimulou, né, a chegar ao Buda Shakyamuni a notícia de que o rei Suddhodana estava prestes a falecer, porque o rei disse que não havia necessidade, né? Então ela tinha confiança, ela sabia que, apesar do rei ainda estar agarrado ao medo pela morte, ao ouvir o Dharma, esse agarrar-se ia se dissolver, né? Então, ela sabia que se ela fizesse um movimento igual àquele movimento que era permitido aos homens, infalivelmente, ela ia receber o que os homens estavam recebendo. Talvez ela pudesse não ter recebido a ordenação, como ela acabou recebendo quando ela aceitou as 8 Garudamas e abriu, né, a possibilidade das outras monjas serem ordenadas, né? O seu movimento natural a partir de upekkha, a partir de tônio, ou seja, a partir de equanimidade, foi não apenas o que a conduziu ao perfeito e completo despertar, mas foi o que conduziu e permitiu que cada um de nós hoje pudéssemos ter a oportunidade de receber o Buda Dharma de modo igualitário, seja como praticantes laicos, seja como praticantes monásticos, seja no primeiro giro da roda do Dharma, seja no segundo giro da roda do Dharma, ou no terceiro giro da roda do Dharma. Nós temos, no exemplo da vida de Mahaprajapati, exatamente esses 7 fatores do despertar, que a partir desse momento, ainda com o potinho contendo as relíquias de Mahaprajapati em suas mãos, surge esse clássico ensinamento que descreve, de um modo gradual e infalível, 7 qualidades, 7 posições de mente, 7 movimentos de energia que garantem e geram todas as causas e condições para que a iluminação aconteça para cada um de nós. Tá bem, queridos? Então, haveria muito mais coisa para partilhar. A monja até foi um pouco mais extensa do que queria. Para quem está acompanhando essa atividade que vai ficar depois no YouTube, pode ficar tranquilo, porque os outros episódios, como o pessoal está chamando, né? Estão chamando de a série, a energia feminina no budismo. Então, cada episódio será focado no Buda Dharma a partir da biografia de uma das grandes mestras do budismo. Os outros episódios, a monja promete que aí é um esforço, mas é um alegre esforço. Porque eu sei que se não for muito grande, outras pessoas que às vezes olham lá, 2 horas, é muita coisa. Se a pessoa olha 1 hora, deixa eu assistir, né? Então a intenção é que esses encontros realmente possam inspirar, né? Nem que seja apenas dizendo, olha, nunca tinha ouvido falar, deixa eu ver quem é essa pessoa. Tá? Então, eu prometo que eu vou gerar víria, o alegre esforço de que os próximos encontros serão mais reduzidos em tempo, mas tentar minimamente, né, manter esse calor, essa alegria que nos dá, realmente, quando a gente vê, uau, 2.500 anos atrás, uma mulher fazendo algo que outros vão dizer, algo que infelizmente outras mulheres ainda estão tendo que fazer. Sim, é verdade. Mas é incrível ver que há 2.500 anos atrás, a alegria e a determinação dessa mulher é a mesma que move e que sustenta e que faz homens e mulheres se moverem para reconhecermos que o equilíbrio surge quando há energia masculina e feminina inseparáveis. Não estamos falando de gênero masculino ou gênero feminino. Estamos falando de energia equilibrada. Sino e Dorje. Inseparáveis. Cada um desses, separadamente, não são capazes de nos conduzir à iluminação. Para quem não entende o que a monja fez, isso é uma linguagem simbólica do Vajrayana, né? Mas veja, é preciso a união, né? As próprias deidades em união é isso, Yabyum,
né? A união da energia masculina e feminina. Isso é uma representação de que o equilíbrio, o estado búdico perfeito, acontece quando há esse equilíbrio. E não há dúvida que Mahaprajapati e aquelas mulheres tinham uma energia que, convencionalmente, é a energia dos meios hábeis. Força, vamos lá e tal. Mas também teve esse movimento do amparo, do acolher, do confiar. Aí alguém está dizendo, mas monja, homens também confiam. Homens, claro, é isso que eu estou dizendo. Equilíbrio. Há qualidades que são mais predominantes da energia feminina e que um homem equilibrado tem que tê-las. E há energias que são mais predominantes do aspecto da energia masculina e que nós mulheres precisamos ter. É o equilíbrio. Então, queridos, agora nós vamos dedicar os méritos. A monja vai recitar a dedicação dos méritos tradicional apenas na língua portuguesa. Aqueles que sabem, por favor, recitem juntos. Aqueles que não conhecem, apenas recebam esse momento como um momento em que nós nos regozijamos por termos tido uma manhã em que eu acredito que, pelo menos, alguma risada a gente pode ter dado junto, alguma coisa minimamente inspiradora, a gente aspira. Se não foi inspirador, pelo menos a gente aspira que em algum momento a gente recorde dessa história e nos venha a ser fonte de motivação, de alegria e de exemplo. E Mahaprajapati usou extraordinariamente todas as oportunidades que teve e nós devemos a ela muito respeito, reverência e agradecimento pelo que ela fez e segue fazendo. Tá bem? Através dessa virtude, possam todos os seres, vastos como espaço infinito, purificar por completo o acúmulo das negatividades e dos obscurecimentos, realizar todos os seus propósitos pretendidos, tal como imaginados, e rapidamente alcançar o estado de Vajradhara, o perfeito e completo estado búdico. Por vidas, através da prática constante do genuíno Dharma, até que todos nós acessemos o solo da grande iluminação, possamos nós sermos vitoriosos no combate aos 4 maras e obstrutores, e possamos todos nós obtermos sinais auspiciosos que se mostrem para nós através do desenvolvimento da verdadeira e autêntica experiência e realização. Chanchu semcho rinpoche ma kepa nan ke gyurchi kepa nyampa me payan kone kondu pyo gyurchi. E que todos os seres que nos virem, nos ouvirem, nos tocarem ou só se lembrarem de nós, que eles possam ser beneficiados pelo recordar da vida e dos feitos de Mahaprajapati que nós partilhamos juntos nessa manhã.